Boa noite, senhores de comandos. Hoje a gente vai para a aula 10, ainda em tipo de partida, e a gente vai estar vendo hoje o conceito de funcionamento da chave estrela-triângulo, né, da partida estrela-triângulo, ok? Vamos lá então. Bom, então a gente tem aqui, aula 10, tipos de partida, comandos de uma chave de partida estrela-triângulo, ok? Bom, comando de uma chave de partida estrela-triângulo, ela consiste na alimentação do motor com uma redução de tensão nas bobinas durante a sua partida. Ou seja, a gente vai fechar o seu enrolamento, né, o enrolamento do motor, para receber uma determinada tensão, cuja maior que a tensão nominal dela, tá bom? Então a gente tem menos tensão na hora da partida. O motor parte em estrela, isso é, com uma tensão de aproximadamente 58% da tensão nominal. E após certo tempo, né, que é controlado por um temporizador, a ligação é convertida em triângulo, assumindo a sua tensão nominal. Então, por isso o nome estrela-triângulo. Quando eu fecho em estrela, eu estou fechando para receber uma tensão maior, mas estou aplicando menor, ou seja, eu estou, no caso de uma tensão trifásica, né, 220, eu estou fechando o motor para receber ali 380 e estou aplicando somente 220. Isso significa que o motor vai girar, né, mais lento na hora da partida. Esse tipo de partida proporciona uma redução na corrente de partida de aproximadamente 33% do seu valor. Logicamente, se ele for, né, aplicado corretamente. Tá? Então, isso ajuda a gente ter uma redução no pico de corrente na hora da partida. A chave de partida estrela-triângulo, na prática, é utilizada quase sempre para partidas de máquina a vazio, isto é, sem carga. Porque se a gente tiver muita carga, o risco é grande da gente estar provocando aí uma tensão elevada da mesma forma. Então tem que saber aplicar certinho. Esse é o nosso esqueminha, né? A gente tem aqui o que a gente chama de diagrama de comando e tem aqui o que a gente chama de diagrama de potência. A gente vai estar na aula prática, né, explicando exatamente como é que funciona. Aqui só para a gente ter uma ideia, a gente tem aqui, né, uma fase, um neutro, poderia ser duas fases também, sem problema nenhum. A gente tem aqui um disjuntor, tá, monofásico, para ligar e desligar o circuito de comando. A gente tem aqui um fusível de proteção, a gente tem aqui uma botoeira para desligar todo o circuito, uma botoeira para ligar, né, o selo e também uma proteção aqui, que é um intertravamento em K1. Aqui a gente tem um outro intertravamento, aqui a gente tem um temporizador, né, e aqui a gente tem um contato, né, auxiliar do contator, K2 no caso, e aqui um selo com K1. Por que o selo com K1? Quando acionar o K1, eu também vou estar acionando esse K1 aqui, perfeito? E aqui eu tenho um outro contato normalmente aberto de K1, para quando ele fechar, acionar o K3. E aqui a gente tem, né, o nosso motor com 6 pontas, para que eu consiga fazer o fechamento tanto em estrela como em triângulo, um relé de proteção, e aqui os nossos contatores, né? Então, para ligar esse circuito aqui, a gente precisa de 3 contatores, tá? Para a gente conseguir fazer a jogada em estrela triângulo. Então, quem faz a conversão de estrela para triângulo são esses 3 contatores. Como que vai funcionar? Ora vai funcionar, né, K1 e K2 juntos, que vai fechar o motor em estrela. E ora vai fechar o K1 e K3, que vai fechar o motor em triângulo. Então quem faz essa conversão é o próprio contator através, né, desse comando aqui que a gente vai estar vendo na prática. Aqui a gente tem a bobina do temporizador, contator 2, contator 1, contator 3. Aqui a gente tem o motor, relé de proteção, contatores e um disjuntor, né, trifásico aqui protegendo o circuito. E as 3 fases, L1, L2 e
3, ok? Então são esses componentes. O que eu tenho que lembrar? Que para fazer o fechamento eu tenho que ter 3 contatores, tá? Senão eu não consigo fazer esse fechamento, tá bom? Bom, o primeiro estágio do funcionamento é o seguinte. Inicialmente o motor recebe alimentação de 220 da rede de alimentação em seus terminais. Nesse momento o motor estará na configuração em estrela. Então a configuração estrela é para receber maior tensão, não menor tensão. Ou seja, estou recebendo menos tensão. A tensão inserida no motor nesse instante é de 220. No entanto, sabemos que este fechamento existe para que seja possível a inserção do nível de tensão de 380. Desta forma, a tensão elétrica é dividida internamente em suas bobinas, resultando em uma tensão de 127 volts e deveria teoricamente ser 220. Ocorre então a redução da tensão elétrica no momento da partida no motor, reduzindo posteriormente a corrente elétrica da partida, que é a corrente IP. Com a diminuição da tensão e, respectivamente, a redução da corrente de partida, teremos inevitavelmente a redução do torque do motor, então ele perde força. Podemos afirmar que a corrente de partida será reduzida para 1/3 da corrente nominal. Logo, se a corrente de partida do motor for de 100 amperes, por exemplo, com esta opção de partida em estrela triângulo, teremos uma corrente de 33 amperes. Então, reduz bem. E, respectivamente, a redução do torque, de torque, é na mesma proporção, ou seja, diminui para 1/3 o torque nominal. Então, por isso que a gente não consegue ligar muita coisa pesada e a gente tem que fazer o quê? Ligar na maioria das vezes sem carga, como eu disse no início dessa apresentação. Bom, o segundo estágio. O motor não pode permanecer longos períodos funcionando com a tensão reduzida e fechado em estrela, porque senão vai ter problemas. Por isto, após alguns segundos, estabelecido pela fabricante do motor, a partida deve assumir o fechamento em triângulo, que é o que precisa, que é para receber tensão nominal, permitindo ao motor elétrico que receba tensão elétrica nominal 220 em cada uma das suas bobinas. Se ficar por muito tempo, vai acontecer de os enrolamentos começarem a aquecer, o verniz derreter e perigoso até fechar um curto no motor. Bom, portanto, na partida estrela triângulo, após a partida do motor, teremos o fechamento triângulo sendo executado pelos contadores K1 e K3. Então, por que esse K1 e K3? Porque K1 e K2, lembra? Fecha em estrela. K1 e K3 fecha em triângulo. Perfeito? Bom, quais são as vantagens? Redução da corrente de partida para 33% da corrente nominal, sistema sem limite máximo de manobras, baixo custo em relação a uma chave compensadora, um inversor de frequência, torque de 1/3 menor que o torque nominal, consequentemente a partida é mais suave. Conclusão, pessoal. Bom, você pode observar que a partida estrela triângulo é uma das partidas indiretas mais utilizadas. Além do baixo custo, esta ligação possibilita também a partida mais suave do motor e a redução de 1/3 da corrente nominal. Lembrando também que esta ligação permite que o motor receba o menor nível de tensão de alimentação para o qual foi projetado. Por exemplo, em um motor com tensão de alimentação 220 e 380, o fechamento triângulo permitirá a inserção da tensão 220. Ok? Então, a intenção principal é reduzir a tensão na hora da partida. E a gente vai estar vendo o funcionamento prático através do CAD Simu, que é o simulador de comandos, para a gente entender um pouquinho melhor o funcionamento na prática. Bom, era isso que eu queria deixar para vocês. Até a próxima. Obrigado.